Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quero desejar a vocês todos um santo, abençoado e feliz 2022. Que esse ano traga realmente as graças de Deus para a vida de cada um de nós. Que alegria iniciarmos mais um ano civil e iniciarmos como iniciamos todos os anos, com a toda Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora. A Igreja, na oitava de Natal, celebra a maternidade de Nossa Mãe Santíssima. É um mistério que está intimamente unido à encarnação. Ou seja, Deus quis nos salvar. Aqui já está um grande mistério. Por que é que Deus quis nos salvar? Que amor incompreensível, inefável, extraordinário. Deus não precisa de nós. Deus não precisava se dar ao trabalho de nem sequer lembrar da nossa existência. E, no entanto, Ele, apesar de nós termos esquecido Deus, apesar de nós termos ofendido enormemente, mesmo assim, Deus quis vir a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Deus quis pagar o preço. Quis que nós fôssemos salvos e salvos dessa forma extraordinária. O próprio Deus quis viver a nossa miséria, quis vir a este mundo, viver a vida humana com aquela fragilidade de uma criancinha que nasce na manjedoura. E aí, o mais extraordinário ainda, Ele não quis fazer isso sozinho. Ele não quis fazer isso sem a colaboração de uma pessoa humana, a Virgem Santíssima. Vejam se não é fantástico, se não é uma coisa admirável, que Deus se importe conosco. E não somente Ele se importa conosco, Ele quis nos salvar usando a própria criatura humana como caminho de salvação. Deixa eu fazer algumas comparações para você entender do que é que nós estamos falando. Veja, você não ficaria assim muito surpreso se uma pessoa importante telefonasse para você? Sei lá, você acorda de manhã e a sua mãe bate no seu quarto e diz assim: escuta, atende o telefone aqui, o que é? Ah, o Papa quer falar com você. Você não ficaria surpreso? Você não ficaria surpreso se, sei lá, o Biden telefonasse para sua casa? Né? Ou um desses grandes milionários, sei lá, o Bill Gates telefona para você? Você se sentiria enormemente lisonjeado, para dizer pouco. Você sentiria que você de repente cresceu de tamanho, ficou importantíssimo. Nossa, quem sou eu para o Papa lembrar que eu existo? Né? Ou para o Biden lembrar que eu existo? Ou para o Bill Gates lembrar que eu existo? Sei lá. São pessoas importantes do cenário mundial que de repente lembram que você existe. Agora, aqui nós não estamos falando de uma pessoa importante. Nós estamos falando de Deus. E Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você e não somente quis servir a você, vir a este mundo para resgatar você, para amar você, para servir a você. E como Ele quis fazer isso? Quis fazer isto através do instrumento de uma mãe bondosa. Deus quis vir a esse mundo e para vir a esse mundo Ele pediu a permissão de uma jovenzinha, uma menina humilde que vivia numa vilinha perdida na periferia do Império Romano, a Virgem Maria.
Não é à toa que Nossa Senhora no Magnificat diz assim: Ele olhou para a humildade de sua serva. Que Deus tenha se lembrado de nós, criaturas humanas, é fantástico. Que Deus tenha se lembrado de nós, criaturas humanas, se lembrando da Virgem Maria, isto eleva Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a um nível extraordinariamente importante. Muita gente fica dizendo assim: vocês católicos idolatram Maria, porque vocês colocam muita importância nela. Mas não somos nós católicos que demos importância a ela. Foi o próprio Deus. Veja, onde está a dignidade humana? Por que é que os seres humanos são importantes? Bom, nós poderíamos fazer aqui vários arrazoados, mas o principal e mais importante realidade da dignidade humana está no fato de que Deus se lembrou de nós. Deus quis nos salvar. Deus veio se encontrar conosco. Agora, isto já nos dá uma grande dignidade. Só que acontece o seguinte: agora, para salvar todos os seres humanos, de todos os tempos e todas as épocas, Deus se lembrou de uma menina de Nazaré. E isto eleva ela a uma dignidade muito acima de todos os outros seres humanos. Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus através do sim que ela deu. Tudo poderia ter acontecido sem Maria, se Deus assim determinasse. Mas Deus não quis. Veja lá se Deus precisa pedir permissão de alguém para vir ao mundo. Não precisa. Mas Deus quis pedir. E Deus quis que ela consentisse, que ela dissesse sim. E ela dizendo sim, ela recebeu uma dignidade como que infinita. Porque ela fez aqui na terra aquilo que Deus faz lá no céu. O Pai gera o Filho na eternidade. Maria gerou o Filho aqui na história. Isto é de uma dignidade, de uma importância, que é um verdadeiro abismo. Um verdadeiro abismo incompreensível. E é isso que nós celebramos no dia de hoje. Nós celebramos esta como que infinita dignidade do fato de Maria ser mãe de Deus. Vai dizer assim: padre, o senhor está exagerando, como infinita dignidade. Bom, a expressão não é minha. A expressão é de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, a gente sabe, não era um homem que usava palavras com muita leveza. Ele pesava bem as palavras. Como grande escolástico e doutor, ele media cada palavra que ele usava. E ele diz que a maternidade divina de Maria tem como que uma dignidade infinita. Por quê? Porque ela, escolhida entre todas as criaturas, foi escolhida para fazer algo aqui no mundo que é análogo a uma prerrogativa divina que só Deus Pai tem, que é de gerar o Filho. E ao gerar o Filho, ela gerou não somente o Filho Jesus, mas ela também foi inserida por Deus na história da salvação como aquela que iria gerar todos os membros do seu corpo. Porque, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, seria uma grande monstruosidade que uma mulher gerasse a cabeça, mas não gerasse o corpo dessa cabeça. Então, hoje, na oitava de Natal, nós celebramos esta dignidade como que infinita da Mãe de Deus. E então a nossa atitude espiritual nesta festa é gratidão, é admiração pela bondade divina e ao mesmo tempo gratidão. Gratidão por Ele ter elevado a Virgem Maria a esta dignidade e de ter nos dado uma mãe tão boa. Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia, foi questionada e perguntaram a ela: Teresinha,
Você gostaria de ser Teresinha ou você gostaria de ser Maria, Mãe de Deus? Teresinha pensou e disse: Ah, eu queria ser Teresinha. E então perguntaram: mas como assim? Você não gostaria de ser Maria, a Mãe de Deus? Não, não gostaria. Sabe por quê? Porque Maria não tinha uma mãe tão boa. Ou seja, eu, vendo Maria agraciada, recebo muito mais do que se fosse eu a agraciada. Por quê? Porque recebo Maria e ela é para mim. Então, ao celebrar esse Santo Natal, louvamos a Deus, porque o Cristo é nosso e nós somos de Cristo. Porque Maria é nossa e nós somos de Maria. Essa é a grande alegria, grande felicidade. Vivamos verdadeiramente como filhos de Maria, agradecidos, e dediquemos a ela, consagremos a ela todos e cada um dos minutos desse ano, dos segundos de cada momento desse ano, para que ela, sendo mãe do Filho de Deus, gere na nossa história mais uma vez o Filho Jesus Cristo em cada um de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.